Os Houthis nunca viram isso chegando. Em um momento, sua liderança estava como de costume no Iêmen. No seguinte, os EUA, jatos de combate lançados de um porta-aviões da Marinha choveram destruição, atingindo alvos em várias cidades. No que agora está sendo chamado de a maior operação militar dos exércitos EUA, no Oriente Médio sob a presidência de Trump. Mais de 30 pessoas mortas, mais de 100 feridas, e o verdadeiro choque, isso é apenas o começo. Porque isso não se trata apenas de um único ataque, é sobre enviar uma mensagem, não apenas para os Houthis, mas para o Irã, o verdadeiro poder por trás dos bastidores. Então por que os EUA atingiram os Houthis agora? O que isso tem a ver com a guerra Israel-Hamas? E isso é o começo de algo muito maior. Vamos analisar tudo, começando com o ataque real que foi conduzido no Iêmen por ordem de Trump. Infelizmente, não temos muitos detalhes para trabalhar, já que os EUA e as forças israelenses estão compreensivelmente discretas sobre quais equipamentos ou forças exatas usam em qualquer operação. Os ataques visaram principalmente complexos militares vitais na área controlada pelos Houthis no Iêmen, as cidades de Sanaá e Taiz, onde relatos de testemunhas sugerem que os ataques atingiram vários edifícios, causando danos severos. Outro ataque foi relatado na cidade de Dayan, em Sadá, que é um ponto de encontro comum para o líder dos Houthis, Abdul Malik al-Houthi, e dignitários estrangeiros visitantes, como aqueles do Irã ou outros representantes apoiados pelo Irã. Embora a extensão do ataque não tenha sido realmente revelada, relatos sugerem que esta foi a maior operação do Sinestela militar no Oriente Médio desde que Trump assumiu o cargo em janeiro deste ano. A medida, anunciada pelo próprio Trump, é uma mensagem clara para a organização parar suas atividades hostis em relação a Israel e ao Mar Vermelho. A mensagem exata de Trump em sua plataforma social, Truth, afirma: para todos os terroristas Houthis, seu tempo acabou e seus ataques devem parar a partir de hoje. Se não pararem, o inferno choverá sobre vocês como nunca viram antes. A mensagem mais uma vez destacou o uso frequente de Truman das redes sociais para conduzir a diplomacia internacional ou fazer exigências de outras nações e estados. Embora, considerando que os Houthis são classificados como uma organização terrorista, isso pode não importar tanto. O que sabemos sobre o ataque é que a série de ataques foi conduzida por jatos de combate enviados dos Saipan-Wa, porta-aviões estacionado no Mar Vermelho. O USS Harry S. O porta-aviões Truman foi o navio em questão, que foi anteriormente usado para conduzir operações semelhantes contra procuradores iranianos. Na verdade, pode-se dizer que esta aeronave é uma das principais embarcações da Marinha dos Iraq para operações militares no Oriente Médio. Então vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Comissionado em 25 de julho de 1998, o USS Harry S. Truman tornou-se um componente integral do poder de projeção naval dos EUA, capaz de se deslocar para qualquer lugar ao redor do globo. Em particular, o porta-aviões frequentemente esteve estacionado no ou ao redor do Mar Vermelho, patrulhando as águas costeiras ao redor da Península Arábica. O Truman normalmente transporta cerca de 60 a 90 aeronaves, incluindo FA-18, Hornets, Super Hornets, EA-18G, Growlers, E-2, Hawkeyes e vários helicópteros. Essa variedade de aeronaves oferece uma incrível diversidade operacional e funcionalidade, permitindo que conduza missões profundamente na península sem retaliações. Mais especificamente, a gama de caças e jatos de superioridade aérea no porta-aviões, combinada com os ESA-OSTAIUA. As capacidades de inteligência na região permitem que os EIUA, a Marinha, exerça quase total superioridade aérea na maioria dos países, com a possível exceção do Irã, já que este possui seu próprio estoque de equipamentos antiaéreos comprados da Rússia. Desde sua incorporação, o USS Harry Truman participou ativamente de várias operações de combate importantes e missões estratégicas. Seu primeiro destacamento notável ocorreu em novembro de 2000 como parte das operações marítimas do Zepa-Siwa, operações navais no Mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o USS Truman se envolveu na Operação Liberdade Duradoura. O porta-aviões apoiou campanhas aéreas intensivas contra alvos do Talibã e da Al-Qaeda no Afeganistão, lançando milhares de surtidas de combate e projetando e demonstrando a força militar dos Estados durante uma fase crítica do conflito. Em 2003, o Truman mais uma vez desempenhou um papel crucial na Operação Liberdade do Iraque, tornando-se uma plataforma-chave para lançar ataques aéreos contra alvos militares e de infraestrutura iraquianos. Operando predominantemente a partir do leste do Mediterrâneo, a frota central do Truman conduziu inúmeras missões, contribuindo significativamente para as etapas iniciais da invasão e missões de estabilização subsequentes. Sua presença destacou o alcance naval dos Estados Unidos e serviu como um centro logístico essencial para operações ao longo da campanha para todas as partes envolvidas na operação.
que eram compostas por vários aliados da OTAN. Ao longo da década subsequente, o Truman continuou a fornecer apoio vital durante múltiplas rotações no Oriente Médio. Ele esteve ativamente envolvido em operações de combate sustentadas contra o ISIS, como parte da Operação Inherent Resolve, começando no final de 2015. Operando principalmente no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, suas aeronaves realizaram ataques contra posições do ISIS no Iraque e na Síria, apoiando as forças terrestres da coalizão e impactando significativamente a infraestrutura e as capacidades logísticas terroristas. Nos anos mais recentes, o USS Harry S. Truman tornou-se cada vez mais importante devido ao aumento das tensões geopolíticas, particularmente envolvendo a Rússia e o Irã. Em 2022, o Truman foi central para as operações marítimas da OTAN, em resposta à invasão russa da Ucrânia, proporcionando segurança aos aliados europeus e projetando a capacidade aérea da OTAN nas águas do leste europeu. Então, em 2023, quando o conflito entre Israel e Hamas começou e ganhou força, o porta-aviões foi novamente convocado para projetar poder no Oriente Médio. O porta-aviões foi desdobrado no Mar Mediterrâneo e depois cruzou para o Mar Vermelho em 2024. Assim, este navio é um dos ativos mais vitais do Seaway da Marinha na região no momento, fornecendo apoio naval e aéreo vital a Israel, um dos maiores beneficiários de ajuda e doações dos Israel. Ajuda e doações nos últimos 50 anos. E o USS Harry S. Truman é apenas um dos 11 porta-aviões que os Safeways, a Marinha, atualmente opera. Isso significa que os EUA poderiam teoricamente montar um ataque que é múltiplas vezes mais numeroso e poderoso, usando apenas porta-aviões e as frotas de jatos que estão estacionadas neles. É um precedente perigoso para os Houthis enfrentarem, especialmente considerando o quanto eles têm a perder. Mas quem são os Houthis? E por que eles se tornaram os alvos desses ataques? O movimento Houthi, conhecido formalmente como Ansar Allah, inicialmente manteve seu conflito principalmente dentro do Iêmen, focando em uma prolongada guerra civil, para derrubar o governo local e instalar seu próprio povo no comando do país. Historicamente, sua animosidade em relação a Israel era principalmente retórica, fortemente influenciada por seus laços ideológicos com o Irã e o Hezbollah. Ambas essas entidades, particularmente o Irã, eram inimigos de longa data de Israel, que tecnicamente sempre estiveram em um estado de conflito frio com este último desde a independência do país em meados do século XX. No entanto, a dramática escalada do conflito entre Israel e Hamas, que começou em outubro de 2023, provocou uma mudança significativa. Os Houthis se posicionaram publicamente como apoiadores ativos do Hamas e da causa palestina. Isso marcou uma transição de oposição ideológica para um engajamento militar direto, embora limitado, contra Israel. Até aquele ponto, os Houthis eram apoiados econômica e militarmente pelo Irã. Mas a escala desse apoio não foi suficiente para o movimento tomar todo o país do Iêmen. Em vez disso, os Houthis controlavam entre 70% e 80% do território do país, incluindo sua capital. Mas com o envolvimento aberto do movimento no conflito, o Irã começou a fornecer cada vez mais armas. Isso teve um efeito duplo sobre o movimento. Enquanto a escalada inicial do conflito foi o chamado à ação para muitas facções islâmicas ao redor de Israel, foi o Irã fornecendo armas vitais que realmente permitiu que os Houthis se tornassem uma parte semi-ativa do próprio conflito. A partir do final de outubro de 2023, os Houthis começaram a lançar drones de longo alcance e mísseis balísticos visando Israel a partir do território iemenita, marcando sua primeira ação militar direta contra o Estado israelense. Esses ataques foram em grande parte simbólicos, em vez de taticamente eficazes, já que a maioria foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea em camadas de Israel, incluindo o Domo de Ferro, a Funda de David e o sistema Arrow de longo alcance. Em pelo menos uma ocasião, o sistema FAD implantado pelos EUA também ajudou a interceptar um míssil balístico. Ainda assim, a capacidade dos Houthis de alcançar o centro de Israel destacou uma grande escalada em suas capacidades, algo que anteriormente havia sido subestimado pela inteligência israelense. Embora causando danos diretos mínimos inicialmente, esses ataques elevaram substancialmente o perfil dos Houthis no conflito regional, afirmando seu alinhamento com o eixo mais amplo de resistência, apoiado pelo Irã. Com apenas sucesso limitado em solo israelense, já que praticamente todos os ataques que lançaram se mostraram ineficazes, os Houthis se voltaram para a guerra marítima, ampliando dramaticamente o escopo de sua campanha. Eles miraram em navios comerciais que atravessam o Mar Vermelho e o Estreito de Bab el-Mandeb, rotas comerciais marítimas internacionais, cruciais. Inicialmente, seu objetivo declarado era especificamente perturbar os interesses de navegação israelenses, mas os Houthis também atacaram embarcações com conexão limitada, ou até mesmo sem nenhuma ligação clara com Israel. Em alguns casos, os navios pertenciam aos EUA e a empresas privadas europeias.
Esses ataques marítimos geraram ampla atenção internacional, com a comunidade global rotulando suas ações como atos de pirataria e terrorismo. A escalada nos ataques marítimos também provocou uma resposta militar dos Estados Unidos. No início de 2024, os EUA lançaram a Operação Guardião da Prosperidade, uma operação naval e aérea destinada a proteger as rotas de navegação internacionais e reduzir as capacidades dos Houthis. Os EUA começaram a patrulhar ativamente no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, respondendo diretamente a ameaças contra embarcações comerciais. Isso levou a múltiplos confrontos militares com os EUA, forças navais interceptando e destruindo vários drones e plataformas de mísseis dos Houthis. Simultaneamente, os EUA realizaram ataques aéreos que visaram instalações de montagem de drones, instalações de radar e centros logísticos militares em áreas controladas pelos Houthis no Iêmen, aumentando significativamente as tensões e introduzindo uma nova dimensão ao conflito. Uma escalada crucial ocorreu em 19 de julho de 2024, quando um ataque de drone dos Houthis atingiu um prédio de apartamentos perto de um escritório diplomático dos EUA em Tel Aviv, matando um civil e ferindo outros 10. Isso marcou o primeiro ataque direto bem-sucedido dos Houthis em um centro urbano dentro de Israel, aumentando as apostas diplomáticas do conflito. Israel prontamente retaliou no dia seguinte com intensos ataques aéreos em instalações militares dos Houthis ao redor da cidade portuária iemenita de Hodeidah. Esta operação israelense representou sua primeira intervenção militar direta em território iemenita, indicando que o conflito havia se espalhado além das fronteiras de Israel e Palestina. Ao longo do final de 2024 e início de 2025, apesar das operações militares americanas intensificadas visando neutralizar suas capacidades de ameaça marítima, os Houthis continuaram a atacar agressivamente as rotas de navegação do Mar Vermelho. O aumento dos EUA. A pressão militar, no entanto, não interrompeu o compromisso dos Houthis com seus objetivos declarados, mantendo sua posição pública de solidariedade com os movimentos de resistência palestinos. Para esse fim, a administração de Trump avançou ainda mais o objetivo para ampliar o escopo de suas campanhas militares no Iêmen. O ataque relatado do porta-aviões provavelmente será o primeiro de muitos, caso os Houthis e as facções que os apoiam continuem com seus ataques em solo israelense e pirataria nos mares. Mas em tudo isso, os Houthis não são realmente o alvo principal. Essa honra, se é que podemos chamá-la assim, pertence ao Irã. As relações entre Irã e Israel têm sido caracterizadas por uma hostilidade de longa data e suspeita mútua, moldadas por fatores ideológicos, geopolíticos e estratégicos. Desde a Revolução Iraniana em 1979, o Irã vê Israel como um Estado ilegítimo, frequentemente clamando por sua destruição. Ao mesmo tempo, Israel percebe o Irã como sua principal ameaça existencial, especialmente devido ao apoio de Teherã a grupos militantes anti-israelenses em toda a região. Esse antagonismo mútuo se manifestou em décadas de conflitos por procuração, operações de espionagem, ataques cibernéticos e ataques militares contra os ativos e aliados um do outro. Com o início do conflito entre Israel e Hamas, essas relações apenas pioraram. Um aspecto crítico da estratégia regional do Irã tem sido seu extenso apoio a grupos militantes que cercam e ameaçam Israel. Notavelmente, o Irã tem apoiado ativamente o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina em Gaza, vários grupos de milícias xiitas na Síria e no Iraque, e os Houthis no Iêmen. Esses grupos fornecem ao Irã uma alavancagem estratégica, estendendo efetivamente a influência de Teherã nas fronteiras de Israel e complicando significativamente as considerações de segurança nacional de Israel. Essa estratégia de eixo de resistência, dirigida principalmente pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, visa pressionar Israel indiretamente por meio de uma guerra assimétrica sustentada. Israel só pode se defender contra esses ataques implacáveis, já que a maioria dos proxies se conduz através de mísseis de longo alcance e drones fornecidos pelo Irã, permanecendo longe do conflito. Simultaneamente, esses grupos constituem papéis de liderança vitais em seu país, embora sejam mais semelhantes a associações terroristas do que a movimentos políticos reais. Isso lhes permite uma camada de controle dentro de seus territórios que os torna impossíveis de erradicar através de métodos de guerra convencional ou de assistência. Em vez disso, as milícias frequentemente têm controle sobre grandes extensões do território de seu país. E Israel, atacando-as diretamente, poderia escalar o conflito para uma guerra total, sem o apoio dos aliados deste último, como os Islamsiwa e o Reino Unido. O recente apoio do Irã aos Houthis, em particular, ilustra uma mudança nas ambições estratégicas de Teherã. Inicialmente focados principalmente na região do Golfo e no conflito interno do Iêmen, os Houthis gradualmente se integraram aos objetivos geopolíticos mais amplos do Irã, incluindo a oposição a Israel. Os ataques crescentes dos Houthis estão diretamente correlacionados com a atividade aumentada dos Houthis na região.
do complexo militar industrial iraniano, já que os grupos de milícia não têm capacidade para produzir a maioria das armas e equipamentos que possuem. O conflito iraniano-israelense também produziu confrontos militares diretos, principalmente por meio de ações encobertas ou indiretas. Israel realizou repetidamente ataques aéreos contra instalações militares iranianas, depósitos de mísseis e infraestrutura, apoiando grupos de milícia na Síria e no Líbano. Esses ataques visam degradar a capacidade do Irã de equipar seus proxies com armamento de precisão que poderia representar uma ameaça direta às cidades israelenses. Os resultados desses ataques têm sido mistos, pois, embora equipamentos vitais tenham sido destruídos, como complexos militares, linhas de suprimento e até sistemas de defesa antiaérea que o Irã comprou da Rússia, o governo iraniano não diminuiu seu apoio a facções menores. Além disso, o Irã tem mirado interesses israelenses por meio de ataques liderados por milícias, ataques de drones e mísseis e guerra cibernética. Por exemplo, numerosos ataques com foguetes do Hezbollah e de milícias apoiadas pelo Irã na Síria têm como alvo cidades do norte de Israel, provocando ataques retaliatórios de Israel em instalações iranianas. Esse vai e vem desestabilizou ainda mais a região, já que Israel começou a receber uma imprensa significativamente negativa por continuar atacando seus vizinhos, apesar das alegações de que está apenas se defendendo. Talvez o aspecto mais preocupante das tensões entre o Irã e Israel, e onde os EUAs podem desempenhar um grande papel, envolve o programa nuclear do Irã. Teherã insiste que suas atividades nucleares são exclusivamente para a produção de energia pacífica e fins médicos. No entanto, Israel e grande parte da comunidade internacional acreditam que o Irã busca ou pelo menos mantém a opção de produzir armas nucleares. As evidências que apoiam essa suspeita incluem a construção extensa e acelerada pelo Irã de instalações avançadas de refinamento de material nuclear. Notavelmente, as plantas de enriquecimento de urânio em Natanz e Fordow e reatores de água pesada como Arak. Essas plantas são capazes de enriquecer o urânio a níveis adequados não apenas para energia civil, mas potencialmente para material físsil de grau militar. O Irã aumentou significativamente a capacidade de enriquecimento de urânio nos últimos anos, operando centrífugas avançadas capazes de refinar urânio em níveis de pureza mais altos do que os alcançados anteriormente. Relatórios recentes de monitoramento internacional indicam que o Irã enriqueceu urânio a níveis que se aproximam da pureza de grau militar, encurtando dramaticamente o tempo teórico de ruptura, o período necessário para produzir material físsil suficiente para uma arma nuclear. Israel e os EUA veem esse desenvolvimento como um risco existencial inaceitável, o que nos leva de volta ao motivo por trás dos ataques crescentes aos Houthis. A ameaça de o Irã fabricar bombas nucleares vai além do puramente teórico, como o país demonstrou que possui os recursos e o material para realmente criar uma bomba nuclear. No entanto, o Irã foi tecnicamente impedido de operar um programa de armas nucleares, com países ocidentais e orientais impondo severas restrições sobre o que pode e não pode fazer. A pressão diplomática internacional e as sanções econômicas têm restringido significativamente as ambições nucleares do Irã. Potências globais, lideradas principalmente pelos Estados Unidos e pela Europa, impuseram sanções extensivas visando a economia do Irã, especificamente suas exportações de petróleo, sistemas bancários e setores industriais. Essas sanções causaram profundas dificuldades econômicas, reduziram o investimento internacional e contribuíram para a agitação interna. Assim, por muito tempo, o Irã não foi capaz de sustentar economicamente um programa de armas nucleares. Em segundo lugar, o Plano de Ação Conjunto Global de 2015, um acordo assinado entre o Irã e o P5+1, composto pelos EUA, Reino Unido, França, China, Rússia, além da Alemanha, impôs limitações rigorosas e monitoramento extensivo das atividades nucleares do Irã. O acordo original efetivamente colocou o programa nuclear do Irã sob rigorosa vigilância internacional, limitando temporariamente sua capacidade e disposição de buscar a armamentização de forma aberta. O medo de desencadear consequências internacionais ainda mais severas ou ação militar dissuadiu a produção aberta de armas nucleares. No entanto, os EUA se retiraram deste acordo em 2018, e não está claro quão controle e percepção os outros membros do acordo têm sobre a produção e o refinamento de material físsil do Irã. Em terceiro lugar, a ameaça de intervenção militar direta influenciou significativamente a tomada de decisões iranianas. Israel declarou repetidamente que realizaria ataques militares preventivos contra instalações nucleares iranianas, caso Teherã tentasse desenvolver armas nucleares abertamente. Da mesma forma, sucessivos governos dos EUA não descartaram opções militares.
Essa ameaça credível de retaliação militar, que se provou novamente no conflito em curso entre Israel e Hamas, onde Israel especificamente alvejou instalações iranianas vitais, significa que o Irã teria muito pouco tempo para criar uma bomba nuclear em segredo antes que Israel declarasse guerra aberta e usasse seu equipamento convencional mais avançado. Em quarto lugar, considerações políticas e ideológicas internas dentro da estrutura de liderança do Irã também afetaram as ambições do país. O líder supremo Ayatollah Ali Khamenei emitiu publicamente um decreto religioso, ou fatwa, declarando as armas nucleares proibidas sob a lei islâmica, criando assim uma barreira ideológica para o desenvolvimento de armas nucleares. Embora exista ceticismo internacional quanto à sinceridade e permanência desta declaração, o Irã tem repetidamente mencionado este decreto em suas comunicações diplomáticas para afirmar suas intenções de não armamento. No entanto, dado o estado dos esforços de construção do Irã e as tentativas repetidas de minar o Estado de Israel tanto por meio de ações encobertas quanto de ataques abertos de longo alcance, não está fora do reino das possibilidades que o país já tenha secretamente revertido o curso e implementado um programa de armas nucleares. Uma revisão do boletim dos cientistas atômicos sugere que praticamente não há como prever um cronograma para quando o Irã poderia ter uma arma nuclear pronta. O que se sabe é que as plantas de refinamento de material nuclear mais avançadas do país podem teoricamente produzir material físsil digno de bomba, mas não suas quantidades. O boletim sugeriu que o programa iraniano é semelhante ao programa nuclear chinês inicial, mas que o Irã provavelmente teria uma vantagem significativa devido à sua tecnologia mais avançada ou ao conhecimento adquirido do programa chinês. Afinal, a China construiu suas bombas no final dos anos 1960. Assim, o boletim indica que pode levar apenas algumas semanas para o Irã criar um dispositivo nuclear. O material é extraído e refinado, tem material suficiente. Isso ainda deixa sua publicidade como uma preocupação principal. O Irã precisaria realizar testes de armas nucleares para garantir que seu novo armamento seja eficaz. Esses testes não podem ser disfarçados como outra coisa ou escondidos dos EUA, inteligência, pois os testes requerem uma pequena detonação de material físsil, o que deixa evidências nas condições atmosféricas e em marcadores geológicos, ambos os quais os EUA podem rastrear. De certa forma, Trump intensificar os ataques aos Houthis é uma mensagem direta ao Irã, que o país nunca estaria seguro se criasse e anunciasse que possui armas nucleares. A primeira menção de uma bomba nuclear, os Saxony, a Marinha, provavelmente empregaria uma força esmagadora para pacificar o Irã, inicialmente removendo seu governo existente. Isso poderia resultar em uma situação semelhante à guerra ao terror no início dos anos 2000. O que não é um bom presságio para a geopolítica internacional ou para as relações entre os vários países do Oriente Médio. Mas o que você acha? O Irã vai recuar de atacar Israel? Ou os EUA continuarão seu ataque? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo.